Conseguiu? Olá, pessoal. Continuamos nossos estudos sobre a antropologia no iluminismo. Como que a cultura iluminista busca as verdades? Como constrói a verdade? Na metafísica, a verdade está vinculada a Deus, à revelação. A igreja, o magistério, a filosofia e a teologia a serviço da igreja nos ajudam, segundo a metafísica, a atingirmos a verdade. A verdade é transcendente. Entretanto, no iluminismo, nós já vimos que não é assim. A verdade é uma construção racional. Vamos prestar atenção em dois filósofos modernos, como apresentam o caminho para a verdade. Primeiro, René Descartes. Na sua obra O Discurso do Método, de 1596, aliás, o René Descartes viveu de 1596 a 1650. Na sua obra O Discurso do Método, ele apresenta os fundamentos, as bases para a construção da verdade. Segundo o autor, a razão é essa base para chegar à verdade. É pela razão que se explica os fenômenos e todas as coisas que existem. Para muitos foi o método cartesiano que possibilitou o desenvolvimento tecnológico e científico da modernidade. Propõe a instrumentalização de todas as coisas, instrumentalização da natureza, a explicação matemática e racional do fenômeno, dos fenômenos e das coisas. Tudo passa a ser entendido, explicado pela razão e dividido em partes. Toma-se o todo, divide-o em partes e se explica racionalmente uma razão matemática. Para se compreender o todo, basta compreender bem as partes. Nisso consiste a famosa dedução, o método dedutivo cartesiano, onde as experiências servem apenas para confirmar os princípios da razão. A razão nos dá a hipótese e pela verificação da hipótese chega-se à verdade. A explicação é a elaboração da verdade por um sujeito sobre um objeto. O sujeito vê o objeto, pela razão, pode comprová-lo e explicá-lo racionalmente. Dado importante, explicar o objeto significa dominá-lo de maneira externa. O caminho do método cartesiano é chegar à verdade pela explicação, usando o método dedutivo racional. Isso teve como consequência a ruptura com a tradição escolástica, metafísica escolástica, aquela harmonia entre fé e razão. Ela é
dentro do pensamento cartesiano, superada. O que vale é a comprovação científica, matemática e dedutiva da realidade. A verdade é desdobramento do esforço racional que comprova uma hipótese. Agora, meus caros e caras, Deus não dá para ser abordado por este método. A fé, tampouco, se pode abordá-la por este caminho. As questões humanas, os sentimentos, expressões culturais, a religiosidade, o simbólico de maneira geral, não pode ser colocado neste caldeirão interpretativo. Para o método cartesiano, a dúvida está na base de tudo. A verdade vem da dúvida. A partir da intuição, inicia-se o caminho dedutivo para comprovar e explicar a verdade. A questão é dividida em partes, analisada em partes e depois reagrupada numa síntese e explicada. Outro importante representante deste período das ciências naturais, da explicação pelas ciências naturais, é Newton. Newton conseguiu produzir um sistema matemático que foram aplicados à filosofia natural, isto é, ao sistema do mundo com suas regras e dados, tal como determinados pela experiência. Esse estilo permitiu que Newton tratasse as questões das ciências exatas como se fossem exercícios matemáticos e ligasse a experimentação e observação à matemática de uma maneira singular. Ou seja, só é verdade aquilo que se pode explicar, comprovando matematicamente. Apresenta o ideal de uma ciência puramente descritiva, de fatos, realidades e objetos. Isto é, uma ciência livre de qualquer mediação metafísica, religiosa ou hipóteses que transcendam o natural, que transcendam as hipóteses racionais. As coisas verdadeiras devem serem entendidas a partir de si mesmas, pela razão, pela comprovação. Não aceita explicações ocultas, forças misteriosas, mágicas ou mitológicas. Não aceita religião. Não aceita verdades reveladas. Tudo deve ter o crivo da razão, da comprovação matemática. Muito bem. Esses dois pensadores modernos nos ajudam, então, a entrarmos no espírito de como se constrói a verdade neste período. Retomando, portanto, o racionalismo moderno tem como base a razão é o fundamento da ética e do ser. Há a negação do sagrado, da fé e da religião. Basta a razão. Pela razão se constrói um mundo melhor, através da educação, da formação de boas leis. Nós temos nesse período as chamadas revoluções liberais, que trilham neste rumo. Revolução Francesa, Iluminismo, Revolução Industrial, os pensadores
das filosofias racionalistas. Quais são as características gerais desse período? Primeira, fé na razão. Fé na razão. A razão é a norma única e absoluta para atingir a verdade. A razão é o caminho para construir um mundo melhor. Pela razão, deduz-se o conhecimento a partir da experiência. A razão é a nova deusa do mundo. Segundo ponto, segunda característica, confiança na natureza humana. Lembremos que no período medieval, desde os debates entre Agostinho e Pelágio até o Concílio de Trento, se debateu sobre esse lado pecaminoso da natureza humana, a questão do pecado original. O homem carrega consigo uma limitação, uma pecaminosidade. O iluminismo diz o contrário. O homem é bom. O homem não está corrompido pelo pecado. O homem não precisa de salvação transcendental. Não existe o pecado original. Não existe o mito da queda. A corrupção é fruto de uma desorganização social. O homem, por si mesmo, exercendo a inteligência, a razão, a liberdade, pode chegar à felicidade plena. Uma terceira característica, desprezo pelo passado. O passado é a idade das trevas, é o tempo da igreja, da religião. Agora é o tempo das luzes. Uma hostilidade contra a igreja, uma hostilidade contra o absolutismo, o poder centralizado e tudo que é medieval. Agora é um tempo de otimismo. É uma idade de ouro, uma nova fase da história humana. De maneira geral, uma crítica ferrenha ao religioso, às verdades reveladas, e define a religião como ignorância, como mito que deve ser superado, coisa do passado. O grande tripé é subjetivismo, autonomia do sujeito, liberdades. Nomes importantes do período: Nietzsche, Freud, Marx, Darwin, Feuerbach, os enciclopedistas franceses e muitos outros. Esse pensamento moderno, racionalista, segue na contramão da metafísica tomístico-aristotélica, né? A ideia do Deus transcendente, criador e juiz do mundo, que se revelou, do Deus que vai nos salvar, da escatologia, todas essas questões são colocadas em discussão. O Deus metafísico morreu, lembramos Nietzsche. A razão moderna o matou. Basta a razão, não precisa mais do Deus metafísico. A época, alguns chamam de pós-verdade. O que é a pós-verdade? A verdade, a partir de então, é construída por cada um, em cada situação, em cada circunstância, a pós-verdade. Diferentemente do período medieval, onde a verdade nos é dada na revelação e ensinada pela igreja. Nós falamos no primeiro vídeo sobre a apologética. A igreja respondeu ao modernismo pela teologia apologética. Alguns pontos da teologia apologética: resposta à reforma protestante, resposta aos libertinos e ateus práticos do século XVII, espíritos fortes, emancipados da autoridade religiosa, jovens da corte, da alta burguesia que zombavam da fé e dos pregadores. A apologética responde essa gente. Resposta aos deístas e enciclopedistas, segundo o qual o mundo é obra da criação de Deus, o mundo é uma máquina perfeita, Deus é o grande arquiteto e engenheiro, criou tudo e se retirou.
A Igreja Apologética responde a essas ideias. Nesse contexto, nós temos também o Vaticano I, Concílio Vaticano I, 1869, 1870. O Concílio Vaticano I busca dar uma resposta às dificuldades comprometedoras da fé na revelação divina. O Concílio Vaticano I está na linha da apologética. É a Constituição Dogmática sobre a Divina Revelação Dei Filius do Concílio Vaticano I. Não vão confundir. A Constituição Dogmática sobre a Revelação do Vaticano II é Dei Verbum. Do Vaticano I, Dei Filius. O método apologético é demonstrar a credibilidade da revelação e do dogma católico. A Igreja Católica é a única e verdadeira igreja. Busca a justificação da fé. O concílio usa o método racional, o método apologético, desculpe-me, o método apologético usa a racionalidade, busca justificar e defender a fé racionalmente, pela lógica e raciocínio dedutivo. A finalidade é defender a revelação e a fé com argumentos racionais. Então, meus amigos e amigas, de maneira geral, é isso que eu desejava apresentar nesta segunda parte da nossa reflexão sobre a antropologia iluminista e o cristianismo nesta época, as verdades teológicas. Na conclusão, nós estaremos apresentando alguns dados da evangelização, das missões, da vida mística e teológica, porque dá a impressão que toda a vida está envolvida por esses princípios e que a evangelização, a vida eclesial tenha parado. E não é assim. Nesse período, enquanto a igreja era atacada pelos ideais modernos, iluministas, racionalistas, a obra eclesial, a teologia continuou viva. Tanto é que nesse período nós temos vários santos, vários místicos, várias congregações religiosas, masculinas e femininas, foram fundadas neste período. É o tema do nosso próximo vídeo. Obrigado, pessoal.